Falar de soja, especificamente, nós temos que falar de manejo de fungicidas, que move muito dinheiro, e pensando nesse dinheiro, nos traz o controle da ferrugem. Essa doença é uma doença importantíssima, não apenas no local que ela é detectada, mas no Brasil como um todo, porque é um fungo que vai a longa distância. Ele tem a capacidade de ir a centenas de quilômetros. Então, a gente consegue monitorar essa movimentação do fungo ao longo da nossa região, ao longo do Brasil e de outros países. Até eu gosto dessa analogia. Eu comecei a pensar nisso quando iniciou a pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19, que tinha aquele mapa de dispersão, que é um mapa que mostrava assim no mundo, começou lá em Wuhan, na China, e depois foi para a Europa, depois chegou nos Estados Unidos, América do Norte, depois veio para a América do Sul, a gente começava a acompanhar aqueles pontinhos se movendo. Na ferrugem da soja, nós fazemos isso há muitos anos. Olha que interessante, né? Uma doença humana sendo comparada a uma doença de plantas. Então, toda a safra, os produtores de soja acompanham no Brasil como é que está essa movimentação da ferrugem. Ela normalmente inicia em regiões que cultivam a soja mais cedo, pega o Paraguai, pega uma parte do Paraná e depois vem indo para o oeste catarinense, chega nas missões aqui do Rio Grande do Sul e depois chega na nossa região. Essa é uma tendência, não sempre ocorre desse jeito. Este ano nós detectamos a nossa primeira lavoura no município de Santa Cecília do Sul, muito próximo daqui, né? E essa lavoura nos chama a atenção que é uma soja semeada em outubro, é uma soja de início de cultivo. Até algum produtor perguntou para mim, qual foi o manejo, como quem diz, ele cuidou, não cuidou, né? Cuidou da lavoura, o produtor cuidou, fez a aplicação de fungicida, fez todos os tratos culturais necessários. No entanto, nem tudo que a gente consegue, nem tudo nós conseguimos atender. Essa lavoura vai perder para a ferrugem? Até alguns já me perguntaram também. Não, é uma lavoura muito adiantada. Tecnicamente falando, ela está em R6. R6 é aquela soja de grão cheio. Então, achar uma doença numa soja que está pronta, está querendo começar a lourar, não é um problema. Para essa lavoura em si, ou para aquelas lavouras, vou passar a data em específica, uma soja BMX Raio, cultivada foi semeada no dia 18 de outubro. Hoje ela está com 114 dias de semeado, ontem 113, detecção, hoje 114. Então, se algum produtor que nos está ouvindo aqui hoje tem uma soja da mesma data, já pode pensar, opa, então a minha escapou? Sim, a dele escapou, não vai ter esse problema. Qual é nosso receio, Ademar? É as outras sojas, porque pouca lavoura foi cultivada no mês de outubro este ano, porque foi muito seco. Então, nosso cultivo, que inicia normalmente ali na segunda quinzena de outubro, ele foi atrasado para a 1ª de novembro. Teve produtores terminando de plantar soja em dezembro. Então, o nosso alerta que nos traz aqui, na sua importância, de tentar informar as pessoas da região, é essas próximas lavouras de soja que sim, podem sim ter epidemia de ferrugem. E a ferrugem, ela causa um estrago grande. Exatamente, ela é a principal doença, ponto. Só para você ter uma noção do estrago grande, vamos trazer números, eu gosto de tentar trazer números. Lagoa Vermelha deve ter 40 e tantos mil hectares de soja. Rio Grande do Sul, 5 milhões. Então, para e pensa, vamos pensar na nossa região. Lagoa, 40 mil hectares de soja. Essa doença faz com que o produtor normalmente trabalhe com no mínimo 3 aplicações de fungicidas. Cada uma dessas aplicações custa mais de R$100 hoje. Então, tu pega 40 mil vezes 100, nós estamos falando aí de 4 milhões. Daí você multiplica vezes 3, olha quantos milhões de reais movimenta em Lagoa Vermelha por causa dessa doença. Se tu pegar e fazer essa proporção em relação à nossa região Nordeste, são mais de 600 mil hectares cultivados de soja, nós estamos falando de mais de 200 milhões de reais em produtos, só em produtos, fora o custo do tratorista, o custo do diesel, o custo da máquina, fora o amassamento da cultura. É uma doença milionária para a região. Então o estrago realmente pode ser grande, por isso que se investe tanto.